Fala galera, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, graça e paz, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quanto tempo, né, eu não venho aqui gravar uma mensagem bíblica, e aprove ao Senhor que chegou esse período que eu estarei de volta toda semana trazendo uma palavra daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dele e curou os seus enfermos. Somente esses dois versículos, mas se a gente for acompanhar os outros demais, é uma história linda, é um ensino maravilhoso que Jesus tem para nos ensinar. E nós temos tanta coisa para aprender nesse texto, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse texto, só que o tempo é curto para me falar sobre essa passagem, sobre o que Deus tem me ensinado, e eu quero poder falar isso para vocês. Como que Jesus ele nos ensina a nos lidar com a vida e como a vida é. Nós sabemos que a nossa vida aqui na terra em que a gente está vivendo atual, e nós cristãos sabemos que a gente está aqui de passagem, que nós somos passageiros, nós estamos aqui como de passagem e que a nossa casa é nos céus. Mas sabemos também que mesmo sabendo que a nossa vida é passageira, a nossa vida ela não é um mar de rosas. Nós temos problemas, tanto eu como você, nós temos dificuldades, problemas a serem resolvidos, circunstâncias que muitas vezes nos pegam de surpresa. E como que nós encaramos esses momentos, como que a gente lida com essas dificuldades, como que a gente lida com os nossos problemas. E quando eu olho para a palavra, diante de tanta aflição que nós estamos passando muitas vezes, e quando eu olho para a palavra, eu sei daquilo que Jesus liberou sobre nós, daquilo que Ele não nos enganou. Jesus ele não nos enganou, Ele não me enganou e nem enganou você. Ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa frase é uma frase tão linda, é uma palavra de Jesus tão linda e nos traz um renovo, mas que realmente ela possa fazer parte da nossa vida. E olha, vocês vão ter aflições. Jesus sabia que nós íamos passar por aflições, mas tem bom ânimo. Tem de bom ânimo diante dos problemas, tem de bom ânimo diante das dificuldades. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E quando eu começo a pensar na vida, nas dificuldades, nos problemas, eu falei assim, meu Deus. E Jesus nos ensina, na sua humanidade, como lidar com a vida, com as suas perdas, com os seus problemas, com os seus medos. Jesus, se a gente for acompanhar no versículo anterior, chega uma notícia a Jesus que João Batista teria sido morto, decapitado e sepultado, e sepultaram ele. E essa notícia chega depois do sepultamento de João Batista. Então Jesus recebe aquela notícia e no lado divino dele seria ressuscitá-lo. E quando eu comecei a ler desde a primeira vez, eu me perguntei por que Jesus não ressuscitou João Batista? Será que Jesus ele não tinha o poder para ressuscitá-lo? A mesma forma que ele fez com Lázaro. Lázaro morto há 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou. Ele ainda disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então Jesus ele veio, a gente tem que saber isso, que ele veio como 100% Deus e 100% homem. Ele nos ensina na sua divindade, mas ele também nos ensina na sua humanidade. Ele também nos ensina como lidar com as perdas. Ele nos ensina como lidar com os nossos medos, a como encarar a vida como ela realmente é, a encarar os problemas, sabe? A não desanimar, a não perder a nossa fé. E aqui ele nos ensina justamente isso.
E se eu for olhar para o lado divino de Jesus, eu sei que ele é poderoso para ressuscitar João Batista. Pegar o corpo de João Batista, a cabeça de João Batista, colar no seu membro e pronto. Mas ele está nos ensinando algo humano, algo que não está no nosso controle, algo que foge das nossas mãos, que é a perda. João Batista e Jesus, eles tinham uma ligação muito forte. O primeiro contato de Jesus e João Batista foi no ventre de Isabel e no ventre de Maria. A Bíblia conta que quando Isabel e Maria estavam grávidas, esperando os seus filhos, a Bíblia conta que quando Maria foi visitar Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel salta de alegria ao ver Jesus, ao ouvir a voz de Maria e que carregava dentro de si o Salvador. Então há uma ligação muito forte deles nos ventres. Quando Jesus começa seu ministério, quando Jesus começa a sua caminhada, lá pelos 30 anos, quem batiza ele é João Batista. Então eles têm uma ligação muito forte, sabe? Eles têm um grau de parentesco muito forte. Então imagine a dor de Jesus ao receber uma notícia que João Batista tinha sido morto, decapitado e sepultado. E ele não poderia ressuscitá-lo por nos ensinar algo divino, por nos ensinar algo que foge da nossa força, que foge da nossa concepção, da nossa, sabe, mesmo que a gente tente imaginar, a gente não conseguiria. Porque Jesus, ele nos ensina. Em cada parte da Bíblia, Jesus está nos ensinando. Jesus está apontando qual é o melhor caminho. Ele é o melhor caminho. E quando a gente tenta encontrar alguma resposta, Jesus é a resposta. Quando a gente tenta encontrar alguma alegria, Jesus é a nossa alegria. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que nos fortalece. Está tudo sobre Ele. Está tudo sobre Ele. Ele é o Salvador. Então, Jesus nesse momento, eu creio que Ele estava curando, Ele estava ensinando as pessoas. E do outro lado chegam os discípulos, chegam as pessoas e dizem: olha, João Batista foi morto. Decapitaram João Batista, sepultaram João Batista. E Jesus, ouvindo isso, Ele para tudo que ele está fazendo. E a Bíblia diz que ele pega um barco, vai para um lugar deserto, à parte. Ponto. Ele ouve essa notícia e o seu coração começa a doer. Algo começa a doer no coração de Jesus. Algo começa a doer no coração de Jesus. Ele pega um barco, vai para um lugar deserto, à parte, porque ele precisa resolver aquilo que começou pequeno dentro de si. Ele precisa chorar pela morte de João Batista. Ele precisa entrar em luto pela morte de João Batista. Ele precisa se conectar com o Pai e tentar encontrar respostas para aquela dor que ele está sentindo. Ele vai para o secreto. Ele pausa tudo o que ele está fazendo, para aquilo que começou pequeno não se tornar um gigante. A gente faz diferente. A gente faz ao contrário daquilo que Jesus nos ensina. Muitos de nós fazem ao contrário daquilo que Ele nos orienta. Quando a gente está trabalhando e quando tem algo que está incomodando nossa vida interior, o nosso coração, ele está machucado, palavras que são liberadas que nos machucam, sabe, que ofende o nosso coração, o que a gente faz? Continua trabalhando. Quando a gente está estudando e a gente está com o coração machucado, o que a gente faz? Continua estudando. Quando para mim que é cristão, e você está servindo na obra, e você está ajudando, e você está se programando, e durante todo esse percurso algo fere o seu coração, sabe? Palavras de outras pessoas lhe machucam, e o que você faz? Você continua servindo, você continua ajudando, você continua se programando, você não dá uma pausa naquela dor,
Você não se respeita para curar aquilo que começou pequeno para não se tornar um gigante. A gente faz ao contrário. Muitos de nós não damos uma pausa na nossa vida para tentar entender os desafios que a vida tem. Como eu falei no início, a vida não é um mar de rosas. Ela tem problemas, ela tem dificuldades para mim e para você que está me ouvindo, que está me assistindo. A vida não faz acepção de pessoas. Ela vem com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas perdas. Para todos. Para todos. A questão é como que a gente está diante desses problemas. Como que a gente tem se colocado e se posicionado diante das circunstâncias que nos apresentam. E quando eu olho para cá, quando eu olho para a ação de Jesus, para a reação de Jesus, isso me impressiona. Porque diferente de mim, eu não pauso. Muitas vezes na minha vida eu continuo caminhando, mesmo com o coração machucado, mesmo com ofensas aqui dentro. Sabe, pessoas que não liberam perdão e ficam com o perdão retido. A maioria dos casos da nossa vida, a maioria dos problemas é a falta de perdão que nós retém, que nós não libera, que nós não perdoa. Sabe, quando eu falo sobre perdão, eu tenho conversado com algumas pessoas, 2, 3 pessoas sobre perdão. E na teoria, muito fácil de falar, olha, perdoe. Se tiver que liberar perdão, libere perdão. E a prática? E a prática? Se é a prática que muda toda a nossa história, se é a prática da palavra, daquilo que a gente fala, muda toda a nossa vida. Sabe, quando eu perdoo o outro, eu não estou só libertando o outro, eu estou me libertando. Quando eu tenho algo contra alguém, quando alguém me feriu, quando alguém me machucou, e eu começo a ter raiva da outra pessoa, não é a pessoa que sofre, sou eu que estou sofrendo. Para o outro não muda nada, para mim muda tudo. Porque o problema está em mim, o mal está em mim. Então eu tenho, para ser livre, eu tenho que liberar perdão. Sabe? Pausa para resolver os pequenos conflitos. Toda doença começa com os pequenos sintomas. Toda doença começa com os pequenos sintomas. E nós precisamos pausar, meu amigo, para resolver os nossos conflitos. Sabe? Para ir para um lugar secreto. Sabe? Para ir para os pés do Senhor. Então eu estou falando para você que está com conflito e continua caminhando. Não! Você é ser humano. Pausa. Dá uma pausa. Sabe? Respira. Vai para o seu quarto. Desliga o celular. Sabe? Se quiser desligar agora esse meu vídeo aqui, desliga ele agora. E vai resolver aquilo que começou pequeno na sua vida. Vai resolver aquilo que começou pequeno e que agora está um gigante na sua vida. Aconteceu comigo esses dias, essas semanas, talvez uns meses, que algo feriu meu coração. E eu não perdoei na hora que era para perdoar. Eu fui caminhando, eu fui lendo a palavra do Senhor, eu fui meditando na palavra aqui o tempo todo, eu fui, sabe, sendo ministrada, sabe, ouvindo a voz do Senhor, mas eu tava caminhando. Mas meu coração tava começando a adoecer. Eu tava retendo algo que não era para eu reter. E eu não percebi que eu estava sufocada. E eu tive que dar um chega. Eu tive que dar um basta. Basta. Chega. Sabe? Chega de carregar lixo dentro de você. Chega de carregar lixo dentro de você. Você não é um caminhão de lixo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não carregue lixo dentro de você. Carregue o fruto do Espírito. Então, se você precisa pausar agora, pausa agora. Se você precisa chorar,
Chore, suplique, se joga no chão, clame ao Senhor, suplica pelo Senhor, reaja diante das dificuldades, vá na pessoa certa, vá para o lugar secreto, se ajoelhe no chão, chore, não é vergonha chorar, chore, mas se liberte, se livra, chore agora, porque quando a gente for morar com o Senhor, que tão breve Ele voltará, Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e com Ele não haverá mais dor. Mas você precisa se resolver, você precisa se sarar, você precisa se conectar com o Pai. Ponto. Perdoou? Ponto. Liberou perdão? Ponto. Acabou. Levante-se a sua cabeça, erga a sua cabeça, abra as janelas do seu quarto, da sua casa, abre a porta, olha para o céu, olha para o amanhecer, olha para o anoitecer, sabe, bendiz ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito por você, pelas suas misericórdias, pelo seu perdão, pelo seu amor, sabe, e começa a olhar para Ele, começa a olhar para Ele. Ponto. Acabou. O que ficou para trás, ficou para trás. Ah, mas o que os outros vão pensar? Dane-se o que os outros vão pensar. O que o céu pensa a teu respeito, a meu respeito, é muito maior do que qualquer outra voz. A voz que Ele libera sobre a minha vida e sobre a sua vida é muito maior do que qualquer outra voz que alguém possa dizer o contrário. Se está aqui na palavra, é a verdade. E acabou. Só depende de você. Só depende de você. Reaja. Deu ponto final na sua dor? Sarou a sua dor? Volta para a missão. Não fique prostrado, não. Se levante. Não fique chorando, não. Se levante. Toma um banho. Molha a sua cabeça. Lava o seu rosto. Unge, porque o Senhor tem derramado uma unção sobrenatural sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre uma vida de uma igreja que se mantém de pé, uma igreja que se mantém viva, sabe? Porque Ele não vem buscar placa, Ele vem buscar uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que, sabe, sente nojo do pecado, uma igreja que está o tempo todo vendo a dor que está no seu coração. O momento que a gente está passando na pandemia, em tantos outros acontecimentos, está dando pausa, está clamando a Ele, está dizendo: eu esperarei no Senhor, porque de manhã, de tarde, ao meio-dia, de noite, se você clamar, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir e Ele vai entrar com socorro. Se de madrugada você acordar, e de madrugada acordar com choro, e você buscar a Ele, Ele ainda assim vai te encontrar, e Ele vai te consolar, e Ele vai pegar pela tua mão e dizer: filho meu, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Não se prostre diante dos problemas, mas se prostre diante daquele que pode resolver o problema. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, é possível crer na novidade de vida. É possível dizer: se acabou, acabou. É possível. É possível, meu amigo. É possível. Porque eu vivi isso. Eu estou vivendo isso. É possível dar um basta. É possível dar um ponto final. É possível se prostrar diante do Senhor e dizer: ajuda-me. É possível. Só depende de você. Só depende de você. E quando acabar, voltar para a missão, você vai sentir compaixão. É um exercício? É um exercício, mas é possível. É possível. É um desafio todo dia, mas é possível todo dia. Só depende de você e de mais ninguém.
Amém? Aprenda com Jesus. Olha para a palavra. Que você seja firme e constante e que você superabunde na obra do Senhor. Fique na paz. Tenha uma boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas independente do horário, que Deus te abençoe em todo tempo. Fique na paz do Senhor.